Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Ricardo Sanfelice, Chief Marketing e Digital Officer do Banco Bari. Ricardo, prazer em ter você aqui conosco. O prazer é meu, Sérgio. Muito obrigado pelo convite de estar conversando com vocês aqui, compartilhando um pouquinho dos nossos desafios. Muito obrigado. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta o sininho para você ser informado de todas as novas entrevistas com os líderes que estão fazendo a transformação digital no Brasil. Eu vou falar um pouco do banco para que vocês possam se contextualizar, né? O Banco Bari ele chegou oficialmente ao mercado em março de 2021, quando ele lançou a Multiconta Bari, com serviços como Pix, saques, extratos, pagamentos, transferências, recebimento de valores, cartões múltiplos, com bandeira Elo e investimentos, tudo a partir do app, do aplicativo. O Banco Bari ele pertence ao grupo Barigui, que é um grupo tradicional financeiro de Curitiba e o maior revendedor de automóveis novos e seminovos do sul do Brasil. Vou falar um pouquinho do Ricardo também para vocês conhecerem. O Ricardo ele é formado em engenharia elétrica, ele tem MBA em marketing, além de educação executiva em marketing estratégico e em estratégia e inovação. O Ricardo tem mais de 20 anos de atuação na estruturação e na liderança de operações e unidades de negócio, e ele trabalhou em empresas como a Vivo, GVT, Siemens, Embratel e Ericsson. E o Ricardo está no Banco Bari desde março de 2020. Ricardo, mais uma vez é um prazer ter aqui você conosco, e eu queria começar perguntando para você quais foram os fatores que motivaram, né, o grupo a começar, ou o banco, né, começar uma transformação digital. Perfeito, Sérgio. Obrigado aí pela introdução. Realmente, o Banco Bari, na verdade, é uma instituição financeira que tem 25 anos, né, atuando no crédito imobiliário, né, um banco especializado em crédito imobiliário e crédito com garantia de imóvel e crédito consignado. Então, tendo isso em perspectiva, há uns 2 anos atrás, o banco entendeu que precisava se transformar, né, aplicando digitalização, basicamente por 2 oportunidades, né, 2 drivers principais. O primeiro deles é referente à própria transformação do negócio core do banco, que é o crédito imobiliário e o crédito consignado, que é um mercado extremamente competitivo, né, que tem um baixo nível de digitalização, de automação, e no passado era um processo muito burocrático, muito difícil de você conseguir tomar um empréstimo, por exemplo, de uma instituição bancária, de uma instituição financeira, por meios digitais. Então, um dos principais motivos da transformação digital, o principal driver foi ganhar eficiência, ganhar velocidade, né, e se diferenciar nesse mercado que é o core do banco, né. Mas, além disso, a gente vislumbrou uma outra oportunidade, né, de criar uma nova linha de negócios, né, ampliando a atuação do banco além das fronteiras de crédito, ou seja, passando a operar também como um banco digital de varejo, né. A gente viu que a digitalização propiciou isso, né, para bancos menores, né, diferente dos grandes bancos do Brasil, ao acabar com as barreiras como, por exemplo, a necessidade de agências físicas e assim por diante. Então, o banco enxergou no digital a possibilidade de criar uma nova linha de negócios ofertando conta digital, com as funcionalidades que você citou, né, a oferta de cartão de crédito, investimentos, né, e com isso completar a oferta do seu core business. Então, a gente tem muita oportunidade. Nós temos uma carteira de clientes muito representativa em crédito imobiliário, e muitos desses clientes nos pediam, né, queremos ter outros produtos do banco. Então, o banco enxergou na digitalização e no lançamento desse banco digital a possibilidade de fazer cross-sell, de fazer upsell na sua própria base de clientes e também angariar outros clientes através da conta digital. Então, a transformação digital hoje é uma coisa extremamente importante para o Banco Bari, um dos projetos, obviamente, chave,
e a gente está trabalhando muito forte nos últimos 3 anos. O que você está me dizendo está muito alinhado, né, às principais estratégias de transformação digital, né? Primeiro, vocês estão se alavancando em cima de uma base de clientes que ela própria demandou mais serviços, né? E vocês estão se aproveitando de um progresso tecnológico, de uma nova economia e de uma eliminação de barreiras como a agência física para poder expandir o escopo dos serviços. Então, basicamente, eu vejo 2 grandes estratégias, né? A primeira é de aumentar a eficiência operacional das operações já existentes, e, ao mesmo tempo, também o lançamento de um novo canal, um novo modelo de negócio, né, totalmente digitalizado, aproveitando essa base de clientes e até expandindo ela. Isso verdadeiramente é uma transformação digital, né? Então, vocês estão de parabéns aí em relação a isso. Bom, mas para vocês conseguirem atingir esse objetivo, vocês tiveram certamente que se estruturar, né, de várias formas diferentes. E aí eu gostaria que você compartilhasse com a gente como foi esse processo, não só organizacional, mas também se vocês fizeram algum planejamento estratégico, como é que vocês se estruturaram, como ficou a área de tecnologia, né? Eu sei que a gente já conversou antes, mas eu gostaria que você compartilhasse como é que ficou a divisão das águas, né? Fala um pouquinho para a gente. Bacana. Bom, como você comentou, nós fazemos parte de um grupo, né, que atua no setor do mercado automotivo, que é o Grupo Barigui, e o banco era uma instituição financeira, era uma financeira que prestava muito serviço para esse grupo, né? E por isso a nossa tecnologia estava totalmente conectada à tecnologia das concessionárias, né, da rede de veículos. Então, o primeiro passo que a gente viu quando a gente fez o planejamento estratégico foi que nós deveríamos fazer uma espécie de carve-out, ou seja, nós deveríamos tirar esta operação do banco digital de dentro, né, da operação tecnológica das concessionárias, né, e irmos para uma tecnologia mais moderna, mais confiável, mais flexível e mais escalável, né? Então, o banco tinha, as concessionárias, as redes concessionárias tinham uma estrutura muito on-premises, né? Então, dentro da sua própria área de tecnologia, pouca coisa na nuvem, etc. Então, dentro do nosso planejamento, a gente, no primeiro ano que a gente decidiu fazer essa operação, a gente teve uma chegada de um CTO que veio do mercado para fazer toda essa preparação tecnológica. Então, a gente se desconectou, né, da tecnologia do grupo, fomos para a nuvem, né? Hoje toda a estrutura do banco está na AWS, então uma tecnologia e uma topologia que nos faz poder escalar, né? Que essa era uma grande dificuldade, se nós fôssemos usar o modelo antigo. Outro ponto, a gente trouxe também métodos de trabalho diferentes, né? Então, o banco também trabalhava com uma metodologia de projetos baseada em cascata, em waterfall, e a gente trouxe metodologias ágeis para tocar esse projeto, né? Foi isso, fazer esse tipo de transformação dentro de uma companhia impacta não somente os projetos de TI, mas também todas as demais áreas, que tem que aprender a trabalhar com uma velocidade diferente, né, com uma cultura de entregas frequentes, entregas semanais, quinzenais, etc., que é completamente diferente com o modelo de trabalho que o grupo estava acostumado. Então, no primeiro ano foi feito, como eu te falei, faz mais ou menos uns 3 anos que a gente tomou a decisão de fazer esse movimento. No primeiro ano, a gente trabalhou muito no embasamento tecnológico, né, em toda a estruturação. No segundo ano, que foi o ano passado, basicamente, montamos todo o desenvolvimento dos aplicativos, portais, toda a estrutura de atendimento ao cliente, marketing, etc., para ir para o go-to-market justamente agora, no ano de 2021. Então, foram, basicamente, esse foi o plano desenhado para os últimos 3 anos. É interessante que a gente vai percebendo que existe uma diferença entre a teoria e a prática, né? Todo mundo começa a falar de inovação, que começou fazendo inovação, e na realidade você vê as empresas tendo um trabalho de arrumar a casa primeiro, um trabalho de pegar a sua infraestrutura, integrar ela, né, os sistemas entre eles, migrar esses sistemas para a nuvem, né, para ter escalabilidade, segurança
e dimensão também, né? Então é interessante porque cada vez mais a gente percebe que a transformação digital ela não acontece num piscar de olhos, que é necessário você arrumar a casa, né? E é necessário você ter uma arquitetura tecnológica, né, que possibilite você exercer o seu novo canal ou o seu novo negócio, né, dentro da internet, dentro da nova economia. Então acho que isso é uma lição muito importante para o pessoal que está assistindo a gente, né? Que não existe milagre, né? O que existe é um trabalho de arrumação da casa, de definição de estratégia e a partir disso, então, a gente começa a fazer os chamados moonshots, né? A gente começa a sonhar mais alto, né? Agora, Ricardo, o que você poderia compartilhar com a gente de benefícios que vocês já alcançaram desde o começo das operações do banco? Eu sei que tem pouco tempo, né? Mas sempre tem coisas aí para a gente comemorar, né? Eu acho que um dos primeiros resultados, uma das grandes realizações ou dos frutos que a gente colheu com esse projeto foi efetivamente conseguir construir um banco digital, literalmente do zero, né, em menos de um ano e num ano de pandemia. Né, querendo ou não, a gente está com todas as equipes trabalhando em casa. Eu mesmo cheguei ao banco no dia 16 de março de 2020. E no dia 17 de março, nós estávamos todos em home office. Então, eu fui ao banco para pegar meu notebook para começar a trabalhar em casa. Então, é um desafio muito grande, cultural, né? A gente passou por uma transformação muito grande. Quando a gente fala, eu costumo dizer que transformação digital é muito mais sobre pessoas, né? E a gente está passando, num momento de estruturação, o banco triplicou a sua equipe, nós triplicamos o nosso headcount num ano de pandemia com as pessoas em casa. Então, hoje, 2/3 dos funcionários, dos colaboradores do banco, tem menos de um ano de casa, e com um perfil completamente diferente do perfil que existia dentro do banco. Então, a gente tem pessoas muito mais jovens, muito mais orientadas à tecnologia, muito mais ágeis para poder construir o trabalho do banco digital. Então, conseguir fazer essa operação em um ano, num ano de pandemia, para mim, acho que é uma grande vitória. Mas falando um pouquinho de resultados um pouco até mais práticos, digamos assim, nós colocamos o banco no ar em outubro do ano passado, numa operação mais de Friends and Family. Então, a gente começou a convidar algumas pessoas para usar o nosso aplicativo. Começamos a colocar os colaboradores do banco, seus familiares, os funcionários do grupo Barigui, que tem mais de 3.500 funcionários, etc., para efetivamente começar a testar, a aprender, né, incorporar feedback dos clientes no aplicativo. Isso começou em outubro, né, e nós efetivamente fomos a mercado agora em março. Né, então, a partir de março, o banco está disponível para qualquer possível cliente fazer o download no Google Play ou na App Store e abrir suas contas. E desde então a gente conquistou 60 mil clientes, né, sem nenhum tipo de esforço de marketing, sem nenhuma grande campanha de lançamento, porque a gente imagina que a gente também precisa fazer isso aos poucos para entender um pouco de feedback dos clientes e incorporar ao nosso produto. E o nosso grande lançamento está previsto agora para o final de maio, começo de junho. Né, aí sim a gente vai para a mídia. Então esses são os números um pouquinho de que a gente conquistou até o momento. E quando a gente olha para frente, nós também não temos um objetivo de ser um banco de dezenas de milhões de clientes, e sim de milhões de clientes. A gente tem uma expectativa de ter mais ou menos 1,5 milhão, 2 milhões de clientes em 2 anos, né, em 2 a 3 anos. Isso comparado com a dimensão do mercado brasileiro, pode ser pensado como pequeno, mas a gente imagina que a gente precisa ser muito relevante para essa base de clientes, né? Então, é um banco ainda que vai continuar sendo muito especializado em crédito, né, e também em investimento, né, e também, obviamente, na conta digital por si. E um outro efeito que eu acho que é bem interessante comentar, como eu te falei, a gente tem basicamente 2 drivers para essa transformação, né, o core, né, que é o crédito imobiliário, e as novas contas. E a gente já começa a ver efeitos positivos de um negócio no outro, ou seja, por ter conta digital, por ser um banco que está mais exposto na mídia, a gente começa a gerar mais negócios em crédito imobiliário. Então, esse awareness de marca começa a gerar mais resultados para o banco. Né? Então, nós estamos crescendo não só em conta digital, mas também no crédito imobiliário. É interessante isso, muito interessante. Eu queria chamar a atenção do pessoal que está vendo a gente. Olha só que interessante, eles conseguiram crescer, fazer uma transformação em meio à pandemia e triplicar a quantidade de pessoas. Isso não é fácil. Primeiro, porque esse mercado já é um mercado que tem escassez de mão de obra. Então, esse é o primeiro milagre que vocês conseguiram. O segundo foi dentro de uma pandemia. Eu não sei como é que vocês conseguiram fazer isso, mas vocês fizeram realmente um grande milagre.
Segundo, o que eu percebo é que o banco tem uma marca, né, pelo menos até agora, muito ligada a uma questão regional, né, a questão do grupo, né, e isso tem ajudado muito, ou seja, uma das questões importantes numa transformação digital é você aproveitar os ativos que o teu modelo de negócio tem, e no caso a marca, né, o banco já existente e essa marca que aproxima muitos clientes, né. Ótimo. Agora, nós sabemos que nem tudo é rosas, né? E a gente sempre tem que enfrentar alguns percalços, ainda enfrentamos percalços no caminho. E eu queria te perguntar quais foram os desafios que vocês tiveram que enfrentar, talvez ainda estejam enfrentando nessa jornada. Olha, acho que um deles, você citou muito bem, Sérgio, a gente trabalha, esse mercado é um mercado que tem uma escassez de mão de obra muito grande, né? O mercado de Curitiba é um mercado muito famoso e muito pelo mercado de startups, né? O mercado de tecnologia, então a gente tem vários unicórnios aqui, ou candidatos a unicórnios. Isso faz com que o mercado esteja extremamente competitivo, né? A demanda por mão de obra, por cientistas de dados, por desenvolvedores, por QAs, etc., é muito grande. Então, sem dúvida, atrair talentos, né? Desenvolver esses talentos dentro de casa e retê-los para a gente é um desafio muito grande, né? Então, acho que esse foi, apesar, no momento de demanda, como a gente falou, a gente triplicou o time. Então, não é nada fácil. Acho que a gente tem um mérito muito grande no nosso time de pessoas e cultura de ter conseguido fazer, atingir esse marco. Outro ponto que eu acho importante foi de construir uma plataforma com a qual o banco não estava acostumado. Nós, por sermos um banco especialista em crédito, a gente está acostumado a trabalhar com milhares de clientes, e não com dezenas de milhares, centenas de milhares ou milhões de clientes. Então, construir uma plataforma que escalasse, né, e que tivesse flexibilidade e agilidade, também foi um grande desafio para o time de tecnologia, né? Outro desafio foi como trabalhar os conceitos que a gente usa muito bem na teoria, né, que a gente brinca muito, que é a TI bimodal, né, o two-speed IT, etc., porque, querendo ou não, a gente ainda tem dentro do banco projetos e processos que trabalham em waterfall, né, em cascata. Nós temos grandes projetos de transformações. Não se troca um core bancário ou se implanta um core bancário em agile, né? Exatamente. Você tem que são mais de 6 meses, etc. E como é que a gente pluga ao mesmo tempo, né, a desenvolvimentos ágeis que são entregues toda semana, né, fazendo com que eles sejam sincronizados, né, e que um desenvolvimento não afete o outro, etc. Então, esse ajuste fino entre o TI, vamos chamar aqui de TI tradicional, e esse TI mais moderno, e a área de negócio, né, querendo ou não, eu sou responsável pelo time de marketing e pelo time de digital, né, e eu tenho um par, que é o CTO do banco, e que trabalha muito em parceria. Se a gente não estiver extremamente sincronizado, e com as equipes muito bem sincronizadas, com os squads trabalhando, com uma visão muito de propósito e de OKRs e de metas conjuntas, isso não teria funcionado. Então, isso foi muito desafiante, né? De novo, todo esse desafio acelerado pela pandemia, com equipes remotas, distribuídas, né, que acabaram de chegar no banco, que ainda conhecem pouco da cultura, né? Então, é um caldeirão de desafios aí que marcaram o nosso ano. Eu vejo que quando a gente sai um pouco do setor financeiro, do setor bancário, esse desafio é até maior, porque raramente você tem um Chief Marketing Officer que também é digital, fora do setor financeiro, e muito recai sobre a área de informática ou sobre uma área um pouco etérea chamada de inovação ou transformação, que não tem responsabilidade direta pelo resultado do negócio, né? E isso acaba complicando. Então, acho que a solução que o mercado financeiro arranjou, pela própria natureza dele, é uma solução extremamente sólida e consistente. Você trabalha junto com o CTO, porque assim vocês fecham todo um ciclo que vai do tecnológico até o ciclo da experiência do cliente, dessa jornada. Você completa a jornada do cliente, né? Então, eu acho que isso aí é um desafio muito grande. A escassez da mão de obra, eu ouvi dizer que globalmente isso é um problema. No Brasil, a gente forma 20 mil desenvolvedores e tem uma demanda de 70 mil. Então, tem um gap de 50 mil por ano. Isso sem contar com os cientistas de dados, que é outra tribo, e a tribo do pessoal de segurança de informação, que agora está explodindo a demanda, né? Está todo mundo querendo e você não tem essa formação. E eu diria também que o último desafio que você falou, que é super importante, são as pessoas, né?
Porque qualquer que seja a metodologia, qualquer que seja a estrutura organizacional, qualquer que seja a estratégia, você vai ter que depender de pessoas para implementar isso. Então, se você não tem as pessoas com o mindset correto, né, se você não tem as pessoas alinhadas, obviamente isso passa a ser um grande desafio, né? Agora, além desses desafios, eu acredito que nessa jornada vocês também devam estar aprendendo uma série de lições extremamente importantes para quem está fazendo uma transformação digital e mais especificamente até para o setor financeiro. O que você pode compartilhar com a gente sobre isso? Olha, Sérgio, realmente lições acho que a gente tira elas todo dia, né? Ainda mais numa companhia que roda em modelo de startup como o nosso banco digital. Acho que a principal lição foi eu vou usar aqui o termo essa escuta paranoica, eu vou usar o termo paranoico para enfatizar, escuta paranoica em relação aos feedbacks dos clientes, né? Porque acho que por muitos anos a indústria financeira foi pautada por entregar produtos que ela imaginava que seriam relevantes para aquela base de clientes, ou que interessassem à instituição financeira, e escutou muito pouco os clientes. E eu acho que isso é um efeito natural de uma indústria e que fez com que abrissem várias oportunidades para novos entrantes, né? Hoje a gente tem uma fragmentação enorme no mercado financeiro, né? No Brasil tem mais de 900 fintechs, né, dos mais diversos ramos, né? Desde crédito, meios de pagamento, cartões, etc. Eu costumo dizer que o mercado financeiro é uma casa, uma mansão com várias janelas, né? Sim. E os bancos foram lá e colocaram uma porta e deixaram todas as janelas abertas, né? E cada player, né, foi entrando numa dessas janelas, né, e foi se estabelecendo. Mas sempre quando você pergunta para algum desses players como é que eles olham para o futuro, a maioria deles projeta ser um banco completo, né? Então a gente já vê movimentos desses bancos indo para outras players que eram especialistas indo se transformarem em players completos de serviços financeiros. E eu acho que os bancos ouviram pouco os clientes, e a gente coloca isso como um mantra dentro do Bari, de escutar o cliente, de escutar feedback, por isso a gente está fazendo um lançamento bem controlado, né, e adotando, incorporando não somente no aplicativo, na experiência digital, mas também no produto como um todo, né, porque muitas vezes você se preocupa com a experiência digital, mas o produto bancário que está por trás não é digital, né? Você tem uma interface digital de um produto que é tradicional. Então, de nada adianta um cliente fazer uma contratação de um produto ou serviço digital, numa interface linda, maravilhosa, com 3 cliques, etc., e você tem um back-office extremamente não automatizado por trás daquilo, né? E que faz com que a entrega do serviço para o cliente vai demorar 15 dias, 10 dias, 5 dias, etc., não é online. Então, essa preocupação nossa em ter um serviço muito bem redondo e escutando feedbacks, acho que foi um aprendizado muito grande. E o outro aprendizado tem a ver com um pouquinho do que a gente falou agora há pouco, que é tecnologia e negócio serem uma coisa só, né? Eu venho de uma outra indústria, né? Eu estou há pouco tempo no mercado financeiro, venho da indústria de telecom, e em telecomunicações também era muito separado, né? Mas na minha última experiência, eu trabalhei com um modelo semelhante ao que a gente implantou no Bari, de ter uma conexão muito grande com o CTO, né? E ter um marketing e digital juntos, né? Ter a experiência digital dentro do negócio, né? E muito conectado em tecnologia. Então, envolver tecnologia desde o começo, envolvê-los no planejamento estratégico, compartilhar os resultados e os ganhos com o time é muito importante, né? É importante que os times de tecnologia olhem para os OKRs, olhem para as metas de cada squad e tenham metas de negócio, né? Porque muitas vezes um desenvolvedor, né, um cientista de dados, etc., está olhando para aquele resultado micro, né, do dia a dia dele, daquela vitória que ele tem que ter, daquela feature que ele tem que entregar, mas muitas vezes não consegue enxergar o impacto disso no negócio do banco como um todo, né? Então, uma das coisas que a gente aprendeu foi colocar literalmente nos squads OKRs de negócio, né, onde esses desenvolvedores, por exemplo, pudessem entender que a entrega de uma feature nova vai impactar a aquisição de clientes, o número de transações, o ticket médio e assim por diante, e que isso vai impactar no resultado do banco. Então, acho que o estabelecimento de metas bem claras, muito cross entre os times é fundamental. Foi um aprendizado que levou um tempo para a gente entender, levou um tempo para a gente implantar, e a gente ainda tem muita coisa para melhorar, né? Mas a gente espera que nos próximos meses a gente consiga dar esses passos. Eu acho que a evolução ela vai ser natural sempre, porque você não só vai ter inovações, como vai encontrar oportunidades e o gosto do consumidor muda, né? Eu acho também que a maioria das empresas ainda não
entendeu que a gente saiu de uma era tayloriana, onde o cliente não era considerado e onde você vendia poucos produtos com volume muito grande, né, com alto nível de padronização, para uma época onde o cliente passa a ser a coisa mais importante. Então, é necessário escutá-lo, é necessário personalizar, é necessário ter flexibilidade para poder otimizar essa jornada dele. Isso é que eu acho que a nova economia e as transformações digitais estão trazendo, né? Cada vez mais você escutar o cliente de forma obsessiva, como já dizia o próprio Jeff Bezos da Amazon em 1994, né? Tanto que a visão da Amazon é ser a empresa que vai se preocupar com clientes, a maior empresa do mundo que vai se preocupar com clientes, né? Simplesmente isso está na visão deles, né? E eu acho que a segunda coisa é a questão do alinhamento com a tecnologia. Isso é outra característica da nossa nova economia. Hoje está muito difícil de você dissociar uma coisa da outra, principalmente no setor financeiro, e inclusive algumas empresas, elas estão rumando para uma estruturação por linha de produto. Então, você já não tem mais o silo funcional, mas você tem o silo do produto, né, das linhas de produto, e com isso você tem equipes de TI, você tem equipes de operação bancária, você tem equipes de marketing, né, cada vez mais focando em produtos específicos bancários. Bom, Ricardo, eu acho que foi muito legal as informações que você compartilhou com a gente. Queria te agradecer e queria te perguntar também, antes da gente terminar aqui a entrevista, se você teria algum comentário adicional que você gostaria de fazer. Obrigado, obrigado, Sérgio, obrigado pelo convite, pela participação, realmente foi um prazer ter esse papo com vocês e com todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que eu trabalho com transformação digital há um bom tempo, e normalmente, tem uma frase que eu gosto muito que, literalmente, transformação digital é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, né? E normalmente a gente tem uma certa ansiedade, né? Os times que trabalham com transformação digital são percebidos dentro da companhia como alguém que está pensando de muito, muito longo prazo, mas não está trazendo aquele resultado esperado no curto prazo, né? Então, como eu sei que grande parte da tua audiência, grande maioria da audiência aqui do programa do canal é voltada à transformação digital, pensem sempre nisso, de que é uma maratona, mas é importante ter entregáveis de curto prazo, porque numa companhia, principalmente em transformações em companhias grandes, a transformação digital tem que se autofinanciar, né? Então, quando você tem entregáveis de curto prazo e começa a mostrar para a companhia os efeitos da transformação na prática, você consegue justificar o seu plano de longo prazo, né? Eu sei que, eu costumo dizer que o futuro é importante, mas o presente é urgente. Então, se você não responde o urgente, você não consegue se preocupar com o importante do futuro, né? Então, eu queria deixar esse recado aí para a tua audiência, né, para quem está conectado aqui no canal, que eu sei que trabalha com transformação digital, de olhar para frente, olhar no futuro, mas ter entregas de curto prazo. Isso é extremamente importante. Excelente. Excelente, Ricardo. Muito obrigado aí pela dica aí. Espero que vocês também tenham assimilado tudo aquilo que o Ricardo passou para a gente, que eu acho que são coisas extremamente importantes. Agradecer mais uma vez o Ricardo pela participação, dar um abraço aí para todos que estão assistindo aí, me despedir de vocês, e mais uma vez, se você ainda não assinou, por favor, considera e aperta o sininho para que você possa acompanhar aqui todas as entrevistas e papos que a gente está tendo com esses executivos que são os responsáveis verdadeiramente pela transformação digital no Brasil. E com isso, me despedir de vocês até o próximo vídeo aí. Muito obrigado.